A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Depois de alguns dias, mais de 40 dias sem gravar um vídeo, hoje eu quero fazer um comentário exegético, histórico e textual de um pequeno livro, mas tão profundo e polêmico, que é o livro do profeta Jonas. E eu quero abordar 5 tópicos aqui nesse livro tão glorioso, como são os outros 65 livros, como é toda a Bíblia Sagrada, como Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas nós sabemos que a partir do século XIX, da nossa era, nasceu a crítica literária, o racionalismo, ou seja, a crítica literária, crítica da fonte, crítica histórica, enfim, os críticos textuais. Que classe de estudiosos são essas? São aqueles que veem o texto bíblico com olhos seculares, tratando o texto como uma literatura comum, como se fosse as Ilíadas de Homero, de Homero, as histórias de Xenofonte, Júlio César, as histórias de Plínio, Heródoto, enfim. Porém, quando nós lidamos com esse livro aqui, nós estamos tratando com um texto sagrado. Por mais que nós usemos a crítica textual para a recuperação, ou então aproximarmos do original, nós temos que entender que, acima de tudo, esse livro não contém palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E agora, falando sobre o livro do profeta Jonas, o primeiro tópico que eu quero dizer é quem foi Jonas. A Bíblia o chama de filho de Amitai. Ele era do norte de Israel, ou seja, um profeta oriundo do reino norte, né? Tinha a sua originalidade no norte de Israel, sendo filho de profeta. Seu pai também era profeta por nome de Amitai. E Jonas, ele nasceu no século 8, e no período do seu ministério havia um rei por nome de Jeroboão II. E esse Jeroboão II, para os irmãos terem uma ideia, depois de Salomão e Onri, pai de Acabe, foi a época mais próspera, foi o último período próspero do Reino Norte, que logo depois culminaria no cativeiro. Para vocês terem uma ideia da importância que é o rei Jeroboão II. Não confundam com Jeroboão, filho de Nebate, aquele que foi o instrumento, o pivô da separação dos reinos. Esse Jeroboão II, ele reinou nos anos 700, no século 8, e o pai de Jonas, que era profeta, e logo depois sucedido por seu filho Jonas, esse profeta Jonas, foi um dos responsáveis pelo um grande avivamento que sucedeu no período de Jeroboão II. Pena que esse avivamento durou um pouco. E esse período também de prosperidade, que infelizmente não foi paralelo ao espiritual, ele é contemporâneo aos dias de Amós. Por isso vocês vão ver Amós batendo, refutando um materialismo, um capitalismo exacerbado, né? Porque Amós está nesse contexto aqui. O povo tinha dinheiro, tinha posições, porém alguns exploravam mais pobres, tiravam do que não tem, e isso Amós, como um profeta e um sociólogo, não um socialista, um sociólogo preocupado com a justiça social,
ele então combate essas injustiças que haviam em Samaria no dia de Jeroboão II. E então a Síria nessa época já era a potência mundial, que durou até 612, quando perdeu a batalha de Carquemish contra o Egito, e Nínive no século V, então vem a século VI, 612, vem a declinar-se, né? No século VII, perdão, e no ano 612. Então, Jonas, ele é o profeta dessa época aí. Ele também combate algumas injustiças, promovendo um avivamento que infelizmente não perdurou. E Deus agora dá uma ordem para que ele faça algo que jamais, talvez, ele imaginaria que Deus o ordenasse a fazer. Alguns acreditam que ele foi lá como um emissário do rei Jeroboão II. O que eu não vejo espaço para isso na Bíblia, que ele foi lá na Bíblia, ele foi lá por ordem mesmo do Altíssimo. E então Deus manda que ele vá até a grande cidade de Nínive, que era uma das cidades potentes, capitais do Império Assírio, né? A grande Nínive. E então ele sai do seu território do norte de Israel e vai para o litoral, para Jope, aquela mesma Jope onde Pedro ficou hospedado, em Atos capítulo 10. E então ele embarca numa navegação ali no mar Mediterrâneo, só que porém ele não vai em direção a Nínive. Ele foge do Senhor em direção a Tarsis. Segunda coisa que eu quero falar aqui, esse Tarsis durante muito tempo foi alvo de debate. Que lugar seria esse? Tem-se chegado a uma conclusão que corresponde à Espanha, lá na Península Ibérica, porque na mente dos judeus dos dias de Jonas, o Ocidente era o extremo do mundo, era talvez o fim do mundo na mente dos judeus. E Jonas então pega uma navegação, e os fenícios, que eram peritos em navegações, já tinham alcançado lá. E Jonas então vai para Tarsis, não confunda com Tarso, é Tarsis, ele embarca em direção a este lugar. No meio do caminho, a Bíblia vai dizer que Deus então se manifesta levantando a grande tempestade que levantou. Os marinheiros tentam fazer de tudo para contornar a situação, tentar ir para um porto mais próximo, mas sem sucesso. Os irmãos sabem toda essa história aqui. Quando Jonas se revela quem ele é e o porquê da tempestade, eles o lançam no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe o engole. Em hebraico, esse peixe é Dago Hagadol, grande peixe. Em grego, seria Ketei Megalô, que também seria grande peixe em grego. Aí há-se o debate se foi o cachalote, a serpente do mar, qual o tipo de peixe que engoliu a Jonas, que não é o meu objetivo aqui. Eu fico com o que a Bíblia diz, um grande peixe o engoliu. E a terceira coisa um grande peixe o engole. Mas tem um problema aí que os críticos batem, e talvez se fosse te perguntar, te embaraçaria e causaria em você uma dúvida. E é por isso que nós estamos aqui para esclarecer que a Bíblia pode ter dificuldades, mas a Bíblia não tem erros. O peixe, por ordem de Deus, vomita Jonas na terra. E durante muito tempo alguém pregou, disse, o peixe vomitou Jonas lá em Nínive. Só que o texto nunca disse que Jonas foi vomitado pelo peixe em Nínive. Porque, primeira coisa, Nínive não tem mar. Nínive não tem litoral. O mar mais próximo
de Nínive seria o Mar Cáspio. E mais para baixo seria o Golfo Pérsico. E olha, não teria como Jonas, engolido pelo peixe no mar Mediterrâneo, parar no Golfo Pérsico e nem no Mar Cáspio, porque há intervalo de terras. Em um único leito, a única coisa que banha Nínive, a Síria, Nínive, é o rio Tigre. E baleia não se dá, nós sabemos de grande peixe, não se dá em água doce. E aí? Aí os críticos dizem, tá vendo? A Bíblia diz, tem erro. Só que a Bíblia vai dizer que o Jonas foi vomitado na terra. E logo que ele foi vomitado na terra pelo peixe, é que novamente veio a palavra do Senhor a ele. Quando ele, pela segunda vez, ouve a palavra de Deus, Deus o ordena, depois da chance que Deus lhe deu, para que ele vá para Nínive. Se ele foi a pé, de carruagem, ou montado num cavalo, não sei como ele foi. Mas a Bíblia diz que quando Deus fala com ele, estava em terra. E em terra, voltando em terra, provavelmente lá para Jope, ele poderia muito bem, andando mais de 600 quilômetros, ir para a Mesopotâmia, onde fazia parte a Síria, Nínive, a pé. Então, a Bíblia jamais diz que Jonas foi vomitado na Síria. Ele foi vomitado na terra. Segunda questão, terceira questão. Jonas, quando ele vai a Nínive, havia ali um rei por nome de Hadad-Nirari. Esse rei reinou do ano 810 até 752. Jonas esteve em Nínive em 782, 30 anos antes da morte desse rei. E esse rei tinha uma mãe que era sua corregente por nome de Samaris, que os gregos depois vieram chamá-la de Semíramis. E houveram muitas lendas sobre o nascimento e a vida desta mulher. Pelo fato de seu nome, assim como de Jonas, ter a etimologia de pomba, eles, na lenda síria, diz que ela é filha de um peixe. Esse peixe a jogou na terra e afogou sua mãe. E os pombos o criaram, ou aguardaram, até que veio um sacerdote que a criou, e ela então passou a ser uma espécie de divindade dentro da cultura assíria. E ela foi mãe de vários reis, sendo esse Hadad-Nirari, que reinou no século, começou no século 9 e terminou seu reinado no século 8. Então, esse rei era o rei dos dias de Jonas ali em Nínive. Ele era um rei monoteísta, ou um rei que tinha a monolatria. Ele adorava somente ao deus Nepo, que era o deus da Síria, mas reconhecia outra divindade, Marduk e vários outros aí como deus. Só que ele era um rei monoteísta, que era uma aberração para a sua cultura. Então, outra questão que eles falam é que como que Jonas leva 3 dias para andar em Nínive, porque a cidade não tinha esse tamanho naquela época. A Bíblia vai dizer que Jonas foi pregar. E ele, como pregador, alguém que vai incumbido de pregar numa cidade de forma itinerante, como nos dias de Jonas, ele pregava em um ponto, parava. Pregava-se em outro ponto e parava. E isso pode ter levado 3 dias. E aí alguém diz, mas como que até o rei de um império tão impiedoso pela fama dos assírios poderia se converter com a pregação de um hebreu que era de um reino tão minúsculo? Só que ali Jonas não estava incumbido da sua palavra, estava incumbido da palavra de Deus. O problema dos racionalistas é aceitarem o sobrenatural. Se formos pensar assim, nós vamos ter que descrermos que quando Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. Então a palavra não era de Jonas, a palavra era de Deus. Então não tem problema. E outra,
Nínive era cercado de cidades satélites, como fosse a sua região metropolitana. Isso era comum nos dias antigos. E a Bíblia diz que desde o rei até os animais jejuaram, vestiram pano de saco, e houve um grande avivamento que durou mais ou menos um século e pouco aí, até que no ano 665, Naum veio com a mensagem de juízo para Nínive, e em 612 cumpre então a sentença contra Nínive, quando ela é destruída pelos babilônios junto com os medo-persas. Então, alguém diz, a história de Jonas é um mito. Se a história de Jonas é mito, e se o Jonas desse livro aqui não é um Jonas histórico, Jesus então mentiu. Então toda a Bíblia é mentirosa e nós não temos que deixar de crer na Bíblia. Porque lembra que Jesus disse que Jonas era histórico. Os fariseus lhe pediram um sinal. Ele disse, nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jesus trata Jonas como um histórico. O evento da baleia, do grande peixe, ele sendo tragado, vomitado, pregando em Nínive, Jesus trata como um fato histórico. Ele disse, olha, no grande dia, no juízo final, os ninivitas virão e condenarão essa nação, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Então, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Recapitulando aqui para nós encerrarmos. Jonas não foi vomitado na Síria. Ele foi vomitado na terra, na beira da praia. E de lá ele foi com algum outro transporte terrestre para a Síria, especificamente para a cidade de Nínive. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Fica com essa palavra. Deus abençoe e a paz do Senhor para os irmãos, no nome de Jesus. Amém.